Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje eu vim conversar sobre as minhas melhores leituras do primeiro trimestre. Eu separei aqui 6 livros que eu li durante os meses de janeiro, fevereiro e março e que eu quero dar uma ênfase aqui na recomendação, tá? Como eu acho que toda a população brasileira, estou um pouco doente. Então essa voz assim mais anasalada do que o normal, né? Talvez uma tosse aqui ou ali, mas tá tudo bem. Já estou me recuperando e não quis deixar para gravar vídeo só para o final da semana, então lá para domingo eu trago uma resenha, tá bom? E a maioria desses livros eu já comentei sobre eles ou em vídeo ou no Instagram, então eu não vou me alongar tanto falando sobre o enredo, sobre alguns pontos assim da narrativa. Eu vou deixar os vídeos ou o post que tiver de resenha, tá bom? E vou falar assim, os pontos principais que me fizeram gostar mais de cada uma dessas leituras. Estou pegando em ordem aleatória e o primeiro é O Lugar, da Annie Ernaux. É a autora que foi laureada, né, com o Nobel de 2022 de literatura. Nobel, não sei como se fala. O livro cheio de poeira. Enfim, esse livro ele é uma autossociobiografia e essa autora ela é apontada como a criadora deste nicho, né? E é muito legal porque quando você nunca leu nenhum livro dela, você fica imaginando como que isso pode ser feito, mas aí quando você entra, sabe, na narrativa, tudo faz sentido. Ela conta um pouco da história da família dela e com isso ela reconstrói aquele período de forma abrangente, sabe? Por exemplo, os pais dela ainda vivenciaram a guerra, né? Ela é francesa, isso. Então ela vai falar sobre o pós-guerra lá na França. Então quando ela fala da infância dela, como que foi a transição de sair da escola para a universidade, como foram as oportunidades que ela teve que os pais não tiveram, ela está contando também como que era a sociedade francesa da época. Então é por isso que é uma autossociobiografia, porque ela vai falar realmente de forma bem abrangente, vai fazer uma análise sociológica mesmo. Então é muito legal, os livros dela são assim fininhos. Aqui no Brasil eles saem pela editora Fósforo. Eu destaquei muita coisa, eu gostei muito da forma como ela escreve. E o livro dela mais recomendado é O Acontecimento. Eu só tenho esse, então ainda não li nenhum outro, em que ela vai falar sobre um aborto que ela teve, né? Eu não sei se ela fez um aborto, se ela sofreu um aborto espontâneo, mas é o livro assim mais comentado, mais elogiado dela. Eu acho que O Lugar fica em segundo lugar, né? Mas eu comecei por esse, se eu não me engano, foi o primeiro que ela publicou e eu achei simplesmente sensacional. Acho que todo mundo precisa conhecer a escrita e o estilo mesmo de literatura que ela está fazendo, que não seja por esse, por qualquer outro que você tenha aí oportunidade. Aí eu sei que esse aqui foi o primeiro livro que eu li no ano, que é Kim Jin-young, nascida em 1982. Um livro da Shonanju, é uma autora sul-coreana. Este livro é muito bom, ele também é fininho, né? Eu tô nessa vibe aí esse ano de uns livros que sejam mais intensos, que com menos páginas. E aqui a gente vai ter um recorte do feminismo lá na Coreia do Sul. É muito legal porque a autora ela pega uma personagem, né? É tudo fictício. E através da vida dela, ela vai mostrando diversas situações machistas que as mulheres lá enfrentam, na escola, no trabalho, em casa, na família. É muito, muito bom. Começa com uma coisa assim bem instigante, que a protagonista, ela passa a como se fosse encarnar, sabe? Outras mulheres. Começa com a mãe, a sogra, uma amiga do marido. Então é como se realmente ela recebesse ali aquela pessoa que está viva, tá? Não é a alma de uma pessoa que morreu. E ela fala como se fosse essa pessoa, ela sabe de coisas que só essas pessoas saberiam. E o marido percebe que tem algo de estranho e vai conversar com ela, ele vai levar ela para ajuda, né? Vai tentar ajuda ali para ela psicológica, mas isso fica mais no início da narrativa. Depois a gente vai conhecer como foi a vida dessa mulher até esse ponto em que ela está. E eu gostei muito, gostei quando fala da infância, quando fala da vida da mãe dela também, porque aí já era outra realidade, ainda pior do que a que ela estava vivendo, porque pelo menos ela e a irmã dela conseguiam estudar.
mas isso a mãe dela não teve acesso, por exemplo. E gente, é muito pesado e ao mesmo tempo é muito parecido com o que a gente vive aqui, sabe? Nós não estamos tão distantes assim dos absurdos lá da Coreia do Sul. Então recomendo muito, gostei bastante, muito mesmo. Esse aqui eu sei que tem resenha aqui no YouTube, né? Eu vou deixar o link. Um que eu ainda não fiz resenha em canto nenhum, mas eu acho que nem precisa, que é Dom Casmurro. Foi minha primeira vez lendo um romance do Machado de Assis. Eu só conhecia os contos, novelas, enfim, essas histórias mais curtas, né, dele. Ainda não tinha lido nenhum dos principais romances. Comecei por Dom Casmurro em uma leitura coletiva e foi sensacional. No início eu achei um livro um pouquinho arrastado, porque eu imaginava que todo o enredo seria em torno do namoro da Capitu com o Bentinho, e não é. Fiquei muito feliz ao descobrir que a gente vai ter muitas outras coisas, vai ter sim a parte, né, do Bentinho lá surtadíssimo com a Capitu, mas tem muita coisa antes, né, de tudo isso acontecer que eu gostei bastante, também marquei muito. A escrita do Machado muito irônica, ele fica todo o tempo conversando com o leitor. É muito fácil ler. No início a gente fica assim, demora um pouquinho até se acostumar com o ritmo da narrativa, mas depois que você já está completamente assim imerso, sabe? Tudo vai muito rápido. Eu gostei realmente muito, 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 tanto do enredo como da forma que ele é construído, dos personagens, gostei de tudo. Para quem ainda não leu Dom Casmurro, sabe, assim, você tá perdendo muito, tá perdendo literatura boa. Muito, muito, muito gostoso. E agora eu tenho, né, os outros dois principais ali do Machado e eu já quero ler ainda esse ano. Daí o outro livro que eu li recente, esse foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse também tem resenha aqui. Gente, esse livro, ele é muito pesado. Ele é escrito de uma forma que vai gerar uma estranheza, porque é o filho reconstruindo a vida do pai que morreu. Então a gente começa com esse filho que tá indo olhar, né, as coisas do pai em casa. Essa parte chata, né, que fica quando uma pessoa morre, que alguém tem que ir lá lidar com todos os pertences. Então, enquanto ele passa por tudo isso, ele vai contar como foi a vida do pai dele, da mãe, por que os pais nunca se entenderam muito bem. É muito, muito, muito bacana. É um livro que, óbvio, vai falar sobre muitas violências, né? Violência racial, sobre violência doméstica. E eu gostei muito de como o autor trouxe vários temas, assim, vários pontos. Talvez tenha até temas demais, porque é um livro curto, mas tudo faz sentido, sabe? A vida é dessa forma, o vai e vem, assim, dos pensamentos, enfim, eu achei maravilhoso. Ele é narrado em segunda pessoa, né? Algumas partes aqui, então eu gostei muito, eu gosto desse tipo de narrativa. Tem um outro livro que eu amo, que é Por Favor, Cuide da Mamãe, que tem também capítulos narrados em segunda pessoa, né? Um livro sul-coreano que eu acho sensacional. Mas fica aqui também a recomendação de O Avesso da Pele. Agora eu entendo o porquê que tantas pessoas elogiam esse livro, porque que ele fez tanto sucesso, realmente é merecido, sabe? Agora, dois livros que eu não tenho físico, mas eu vou deixar a capinha aqui passando para vocês. O primeiro foi um dos primeiros livros também que eu li esse ano, que é O Homem do Outdoor, da Maria José Ferrada. Gente, esse livro, ele é curtinho e ele é maravilhoso, vai contar a história. A autora, ela pegou um caso real, que ela lembra de ter visto em um jornal, de um homem que foi morar próximo a um outdoor, e ela cria toda uma ficção, que é um homem que vai ser responsável pela manutenção, ele precisa estar ali cuidando do outdoor, então ele decide morar logo lá. Ele recém se divorciou e toda a história vai ser contada por um garotinho, e esse menino, esse homem que vai morar no outdoor, era casado com a tia desse menino. Então a gente vai vendo através dos olhos dessa criança todo esse desenrolar, sabe, de história, que é esse homem do morar no outdoor, as pessoas que moram ali vizinho não gostando disso, achando que não é muito bom ali para a comunidade ter aquela pessoa se alojando, que ele precisa sair dali. E eles ficam muito insultados também, porque esse cara não parece ligar para a opinião deles. Daí outras pessoas vão chegando e vão morando ali também perto. Pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, né? Também então vão morar ali em umas casas de papelão.
E aí o negócio vai se desenrolando e essa criança vai contando como que ele tá vendo toda essa situação. Chegar a um ponto até de violência mesmo, sabe? A forma como tudo assim acontece. E eu achei esse livro sensacional. É um dos preferidos, assim, que eu já li. Eu li ele muito rápido, porque ele é curto. E eu tenho outro aqui da autora que tá esperando para eu ler, porque eu gosto de dar um tempo entre um livro de um autor e o próximo. Mas dela eu fiquei com vontade, sabe, de já ler logo em seguida. Mas eu tô esperando um pouquinho. E é isso, é um livro que eu recomendo, não é tão falado. Ele sai aqui pela editora Moinhos, que inclusive agora eu sou parceira da Moinhos, então esse ano eu vou receber alguns livros deles. Eu recebi a notícia faz poucos dias, então ainda não iniciou, mas vou trazer outros livros aí da Moinhos ao longo do ano. E o último livro que eu tenho para falar com vocês é O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Gente, que livro bom, sabe? Ele é todo em formato de diário. Se passa lá pela década de 1950 na Itália, né, na Itália do pós-guerra. E a gente vai acompanhar o diário de uma dona de casa que trabalha fora, como que no início ela é super conformada com a vida que ela já tem 2 filhos que estão próximos de concluir o ensino superior, ela é casada, então mora ela, o marido e esses 2 filhos. E ela é muito conformada com aquela vida, ela trabalha fora, ela cuida de tudo em casa, até que ela compra um caderno que em um dia que as lojas não poderiam vender esses materiais assim que não são de uso essencial. Então, é quase o que a gente viveu durante a pandemia, sabe? Que farmácia, mercantis ficavam abertos. Então, lá na Itália, em vários países da Europa, aconteceu isso. Daí ela vai em uma tabacaria e ela não poderia comprar um caderno, mas ela convence o cara a vender para ela. E ela leva escondido, porque ninguém pode ver que ela comprou um caderno em pleno domingo. E depois tudo passa a ser muito secreto, porque ela não quer que a família descubra que ela tá com esse hábito de escrever em um diário, que isso é muito juvenil. A família também não leva assim ela a sério. Eles não entendem que ela é uma mulher inteligente, que ela tem sentimentos, que ela tem desejos. Então ela desabafa tudo nesse caderno e é o que a gente vai ler. Com o passar dos dias, à medida em que ela escreve, parece que ela vai tomando consciência da situação real dela ali naquela casa e naquela sociedade. Então os textos vão ficando menos felizes e cheios de arco-íris e vão ficando um pouco mais questionadores. Ela começa a questionar mesmo assim o porquê que ela tá nessa situação, se era isso que ela queria, né, quando ela era jovem, enfim, eu achei maravilhoso. Eu li esse livro por indicação da Aline Aimee e ela leu porque foi indicação da Helena Ferrante. Esse é um livro e uma autora que a Helena Ferrante aponta em suas entrevistas como alguém que lhe influenciou. Então já fica aí também, né, essa informação aí para vocês. Tenho certeza que quem gosta dos livros da Helena Ferrante também vão gostar desse. Eu achei simplesmente maravilhoso. Então, gente, esses foram os 6 livros que eu separei para conversar aqui com vocês. Eu li muitos outros que eu gostei bastante, mas eu quis escolher os 6 que mais me marcaram e os que vieram primeiro, assim, quando eu pensei em escrever essa lista. Me conta também qual foi o livro que tu mais gostou de ter lido até agora, ou qual tu ainda quer muito ler esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou deixar outro aqui, caso tu queira continuar me assistindo. E eu acho que é isso, tá? Eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.